Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e hoje daremos início à nossa jornada de julgados vinculantes do STJ no primeiro semestre de 2025. Antes da gente mergulhar nos acórdãos e nas teses fixadas, a gente tem que lembrar que o fundamento legal que torna esses precedentes obrigatórios para todos os magistrados é o artigo 927 do CPC. Então já grifa ele no VAD. Feito esse parênteses, conforme notícia divulgada no próprio site do STJ, no primeiro semestre de 2025, o Superior Tribunal de Justiça julgou 37 temas sob o rito dos recursos repetitivos. A fixação de teses jurídicas na sistemática dos repetitivos, como já adiantado, gera precedentes vinculantes, de forma que esses precedentes ditos qualificados servem para serem seguidos por todos os juízes e tribunais nas análises de casos semelhantes. Com isso em mente, vamos analisar então como os ministros formaram cada entendimento nos principais temas julgados, destacando os pontos mais relevantes para sua preparação em concursos e também para a prática profissional. E nós iremos iniciar então essa jornada aqui pela Corte Especial do STJ. O primeiro julgado que vamos abordar fala sobre um importante precedente que trata do combate à litigância abusiva. A tese diz o seguinte: constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo fundamentado e com a observância à razoabilidade do caso concreto a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Pois bem, nesse julgado, o STJ fixou esse entendimento no repetitivo 1198. E o que o STJ queria saber era o seguinte: o juiz ele pode, ainda no início do processo, exigir documentos que demonstrem que a ação é realmente séria e que não seria uma tentativa de burlar o judiciário. E aí, como já podemos entender da tese fixada, o STJ respondeu positivamente a essa indagação, desde que isso seja feito de forma fundamentada e razoável, respeitando as regras do processo, inclusive quanto aos ônus da prova. Esse entendimento ele nasceu de um problema real que afeta vários tribunais do país, que seria essa litigância predatória. São milhares de ações judiciais propostas em série, muitas vezes sem base jurídica consistente, usando documentos frágeis, procurações genéricas ou até mesmo falsificadas, com o único objetivo de lucrar com indenizações ou gerar volume artificial de processos. Diante dessa situação, o STJ decidiu que sempre que houver indícios de má-fé ou abuso processual, o juiz ele vai poder determinar que a parte autora emende a petição inicial, juntando, por exemplo, extratos bancários, cópias de contratos, comprovantes de residência ou uma nova procuração atualizada com poderes específicos. E aqui é importante entender que essa exigência, segundo o STJ, não feriria o direito de acesso à justiça, mas, pelo contrário, sob a ótica do STJ, ela protegeria o próprio sistema e evitaria que demandas ditas falsas pudessem sobrecarregar o judiciário, prejudicando os processos que poderiam ser qualificados como sérios. O STJ ele destacou que a litigância em massa é legítima, mas o problema aparece quando ela é utilizada de forma irresponsável ou fraudulenta. O STJ ele também lembrou que procuração muito antiga, dada para uma ação específica, não serve automaticamente para outras ações. E isso é o que diz o artigo 682, inciso 4 do Código Civil.
O mandato se extingue após o cumprimento do negócio para o qual foi dado. O juiz ele pode desconfiar da existência de um vínculo ainda válido entre o advogado e o suposto cliente e pedir que essa relação seja comprovada. E essa medida, segundo o STJ, garantiria que a ação realmente tenha legitimidade e evita que escritórios utilizem nomes de consumidores sem uma autorização verídica por parte deles. Por fim, o STJ ele alertou que exigir documentos demais também pode ser um erro e que cada caso deve ser analisado com parcimônia, ou seja, com equilíbrio. E a ideia não foi dificultar o acesso à justiça, mas garantir que o processo seja utilizado com responsabilidade. Então, se houver indícios de fraude, o juiz ele pode exigir que a parte apresente documentos para comprovar que a ação é legítima. E, segundo o STJ, isso aí serviria para coibir abusos, proteger os consumidores e garantir seriedade no processo judicial. O próximo tema da Corte Especial é o tema 1267. As teses desse tema são as seguintes. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o parágrafo 3º do artigo 1010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do tribunal, o que autoriza o manejo de reclamação, prevista no inciso 1 do artigo 988 do CPC. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível agravo de instrumento por força do disposto no parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Pois bem, esse julgado aqui, pessoal, envolve a nova sistemática trazida pelo CPC de 2015. Ele trouxe uma mudança muito relevante. O juiz de primeira instância ele não vai mais poder decidir se uma apelação deve ou não ser admitida, porque aí ele só vai abrir prazo para contrarrazões e depois disso vai enviar o processo ao tribunal, que é quem vai analisar se o recurso preenche os requisitos. Só que, mesmo com essa modificação, muitos juízes continuaram na prática indeferindo o processamento da apelação, impedindo que o tribunal sequer analisasse ela. E aí o STJ julgou essa situação nesse repetitivo, firmando essa posição e como agir nesses casos. Segundo o STJ, quando o juiz ele barra essa apelação, ele está usurpando a competência do tribunal. E aí, conforme a gente já viu, isso viola o parágrafo 3º do artigo 1010. E, em razão disso, caberia reclamação diretamente para o tribunal, conforme o artigo 988, inciso 1. Porque a gente está aí diante de uma usurpação de competência. Aí aqui pode surgir uma dúvida: seria possível utilizar o agravo de instrumento para destrancar a apelação? Em regra, não caberia na fase de conhecimento, porque nessa fase o agravo ele só vai ser cabível ali nas hipóteses taxativas do rol do 1015 do CPC e a negativa de seguimento da apelação não está ali. Só que, quando a gente está diante aí de execução ou de cumprimento de sentença, o próprio CPC, no parágrafo único do 1015, permite o uso do agravo de instrumento para impugnar qualquer decisão interlocutória, inclusive aquela que impede o processamento de apelação. Então, aí, no contexto de execução e de cumprimento de sentença, o agravo é cabível. E o mandado de segurança, ele caberia ou não? Não caberia. Há uma via processual aí específica para impugnar esse tipo de decisão, que seria a reclamação. E, da mesma forma, o STJ ele deixou claro que não se deve utilizar também correição parcial nesses casos. E, por fim, o STJ também reconheceu que havia dúvida razoável sobre qual recurso utilizar antes do julgamento desse tema. Então foi feita aí uma modulação dos efeitos até a data de publicação dos acórdãos. Será aceito então de forma excepcional o uso da correição parcial, do agravo de instrumento ou do mandado de segurança, desde que ainda não tenha havido trânsito em julgado da decisão.
Então, recapitulando tudo, o juiz de primeiro grau, ele não pode interferir o processamento de apelação. E aí, se isso acontecer, cabe reclamação ao TJ por usurpação de competência do tribunal. O agravo de instrumento, ele só é cabível se a decisão for tomada na execução ou no cumprimento de sentença. E, por fim, mandado de segurança e correição parcial não são meios adequados, salvo antes do tema 1267, que é o que a gente está abordando, por conta da própria modulação feita pelo STJ. Prosseguindo aqui, vamos para o tema 1282, também da Corte Especial. A tese fixada diz o seguinte: o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a subrogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva. Então aqui vamos imaginar um caso. Um consumidor, ele sofreu um prejuízo e aí ele acionou o seguro. E a seguradora, ela vai lá e paga essa indenização. Depois disso, essa seguradora entra na justiça para cobrar de quem causou o dano. A seguradora, ela pode escolher o foro do domicílio do réu ou usar o foro do consumidor como se ela fosse o próprio consumidor. A Corte Especial do STJ falou que não. O ponto central aqui dessa controvérsia a gente vai explorar agora. O STJ reafirmou que, embora aí a seguradora ela esteja subrogada nos direitos materiais do segurado, ou seja, poder cobrar de quem causou o prejuízo, isso não implica que ela vai herdar as prerrogativas processuais que são próprias do consumidor, que são prerrogativas processuais pessoais do consumidor. Um exemplo claro disso foi o foro privilegiado do consumidor, previsto no artigo 101, inciso 1 do CDC. Então já grifa aí para não dar bobeira. Essa regra ela diz que se o consumidor quiser processar uma empresa por algum dano sofrido, ele vai poder ajuizar a ação no seu próprio domicílio para facilitar o próprio acesso à justiça. Só que aí esse é um benefício exclusivo do consumidor, que parte da própria lógica da vulnerabilidade nas relações de consumo. É uma proteção pessoal e não um direito que transfere automaticamente com a subrogação. E aí vamos só relembrar o que seria essa subrogação. A subrogação ela está prevista no artigo 349 do Código Civil e ela permite que alguém que pagou uma dívida em lugar de outro assuma os mesmos direitos que esse credor originário tinha. No caso dos seguros, isso então vai significar que a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, passa a ter o direito de cobrar do causador do dano. Só que aí esse direito transferido é de natureza meramente patrimonial, ou seja, trata-se do valor a ser indenizado. Então não vai entrar aí nesse pacote de direitos processuais personalíssimos, como por exemplo a inversão do ônus da prova ou a escolha de foro dentro do pacote da subrogação, porque conforme indicado, essa subrogação ostenta essa natureza aí eminentemente patrimonial. E aí o STJ consolidou esse entendimento de que, nas ações regressivas propostas por seguradoras, ou seja, aquelas que visam reaver o valor pago ao segurado, a seguradora ela não pode utilizar prerrogativas processuais do CDC como se fosse o consumidor. Então, aí ela vai ter que seguir a regra geral de competência do Código de Processo Civil e não vai poder escolher, por exemplo, o foro do domicílio do segurado. E aí, essa decisão vem preservar a lógica do sistema, porque essas prerrogativas são do consumidor e não poderiam ser estendidas a empresas de grande porte, como é o caso que a gente observa das seguradoras, que não ocupam esse mesmo lugar de vulnerabilidade do consumidor comum. Prosseguindo aqui, a gente vai continuar no âmbito dos julgados repetitivos, só que agora a gente vai entrar na seara penal. E aqui a gente vai começar com um jogado muito, mas muito importante, gente. É o tema 1258 do STJ. Nesse tema 1258, o STJ fixou uma tese de
grande relevância para o processo penal, então com certeza vai cair em prova. Trata-se do reconhecimento de pessoas, seja fotográfico, seja pessoal. Isso precisa ser obrigatoriamente feito segundo o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. E mais, se esse procedimento for desrespeitado, o reconhecimento ele vai ser inválido e não vai poder ser utilizado nem para condenar ou mesmo como um indício mínimo de autoria para as medidas preliminares, como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva, recebimento da denúncia ou para levar alguém a julgamento no júri. Então, vamos entender mais a fundo esse julgado. O artigo 226 do CPP, ele determina etapas bem claras para o próprio reconhecimento pessoal. A pessoa que for fazer o reconhecimento, ela deve descrever o suspeito antes de ver ele. Depois, o suspeito precisa ser colocado ao lado de outras pessoas semelhantes a ele para evitar que a vítima identifique alguém só por exclusão. E todo esse procedimento, ele precisa ser documentado e seguir formalidades. E durante muito tempo, o STJ entendia que essas regras eram apenas uma recomendação, ou seja, o reconhecimento feito fora dessas etapas ele não era tido necessariamente como inválido. Só que aí esse entendimento mudou. O STJ ele passou a reconhecer, com base em estudos sobre falhas de memória, falsas lembranças e influências de terceiros, que o reconhecimento mal feito contaminaria todos os atos subsequentes. Porque se a vítima ela vê a foto de alguém e depois passa a acreditar que essa pessoa é a culpada, mesmo que não tivesse certeza antes, a memória vai passar a incorporar essa imagem, que seria o fenômeno conhecido como o efeito do reforço da confiança. Então, uma vez que o reconhecimento ele é feito de forma errada, não adiantaria repetir o procedimento depois de uma forma correta, porque a própria memória da vítima já teria sido contaminada. E aí o STJ chegou a algumas conclusões. O artigo 226 do CPP, ele deve ser seguido em todas as fases do processo, inclusive na delegacia. Se não for seguido, o reconhecimento ele é inválido e não pode ser utilizado como prova. O reconhecimento inválido ele também não vai poder ser utilizado para decisões cautelares, como a preventiva ou recebimento da denúncia, e também, o juiz ele pode condenar com base em outras provas, desde que essas provas sejam autônomas e não derivem do reconhecimento contaminado. Mesmo o reconhecimento feito da forma correta, ele precisa ser coerente com o restante do processo. E por fim, não é necessário seguir o artigo 226 quando a vítima já reconhece previamente a pessoa reconhecida, por exemplo, quando conhece o réu por nome e um convívio anterior. E aqui vamos mergulhar no caso concreto. No caso que foi levado ao STJ, um homem ele tinha sido condenado por roubo qualificado a uma agência dos Correios. Só que aí o reconhecimento feito pelas vítimas ele foi claramente viciado. Ele foi colocado para ser reconhecido ao lado de pessoas que eram visivelmente diferentes, sendo cerca de 15 centímetros mais alto que todos os outros, sem nenhuma justificativa. E além disso, no dia do crime, os autores utilizavam bonés que cobriam o rosto e impediram qualquer visualização clara. As vítimas elas ainda afirmaram que viram imagens de câmera da agência, só que essas imagens elas não foram juntadas ao processo. E aí, uma das testemunhas, mesmo depois de ver os vídeos, disse à polícia que não conseguiria reconhecer ninguém. E diante disso, o STJ entendeu que não havia nenhuma prova válida capaz de sustentar a condenação. Então, deu provimento ao recurso e absolveu o réu. E aí esse precedente ele vem reforçar justamente garantias mínimas no reconhecimento de pessoas. Então vamos só ver aqui as teses fixadas. 1. As regras postas no artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do CNJ sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao estandarte probatório, tais como a decretação de preventiva, o recebimento da denúncia ou a pronúncia. Segunda tese. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal, ainda que a regra do inciso 2 do artigo 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre suspeitos alinhados quando justificadamente não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. Terceira tese. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do 226 do CPP. Quarta tese. São muitas teses, pessoal. São 6, a gente já está aqui quase finalizando. Quarta tese. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Quinta tese. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. E última tese. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Prosseguindo aqui, ainda continuando em criminal, vamos para o tema 1303. As teses dizem o seguinte: a primeira tese. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo perante o próprio órgão ministerial, após ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do Instituto. E aqui, então, a gente vê que, sob a sistemática aí dos repetitivos nesse tema 1303, o STJ ele analisou a seguinte questão: o MP ele vai poder deixar de oferecer o ANPP só porque o investigado não confessou o crime na fase do inquérito policial? E aí, como a gente pôde perceber, o STJ falou que não. Segundo o STJ, a ausência de confissão na fase policial não pode justificar por si só a recusa em apresentar uma proposta de ANPP. O artigo 28A do CPP, que regulamenta esse tipo de acordo, não exige que a confissão aconteça antes da proposta. O que esse artigo exige é só que, para a celebração do acordo, o investigado ele admita a infração penal, só que esse momento pode ser posterior e ocorrer, inclusive, no ato já da assinatura do acordo com assistência da defesa técnica. E a razão para isso está na própria natureza do ANPP, porque é um negócio jurídico processual, uma forma consensual de resolução de conflitos penais e em qualquer negociação, as partes elas só assumem obrigações após conhecerem as condições que vão estar ali envolvidas nesse negócio. Então, não seria razoável exigir que o investigado ele confessasse o crime sem mesmo saber se haveria essa proposta e quais seriam os termos dela. Além disso, exigir essa confissão precoce, segundo o STJ, sem a garantia da proposta, poderia gerar uma espécie de pressão indevida, violando o direito constitucional e convencional à não autoincriminação. E aqui, atenção pessoal de Defensoria que Direitos Humanos cai mais pesado e também o pessoal do Ministério Público, o STJ
Ele relembrou que esse direito ele está assegurado no artigo 8.2, a linha G da Convenção Americana de Direitos Humanos, que impede que qualquer pessoa seja obrigada a se declarar culpada. E também, sob outra ótica, seria muito problemático estimular o investigado a confessar, aliás, num momento em que ele muitas vezes não tem nem mesmo a defesa técnica ali constituída, sem acesso aos autos e sem as garantias do próprio contraditório. A confissão que fosse feita sob essas condições perderia a própria legitimidade e poderia contrariar o devido processo legal, que também é uma garantia prevista constitucionalmente. Então, essa confissão que é exigida para o ANPP, ela deve ocorrer com a consciência e orientação de forma informada após a apresentação da proposta. E aí o investigado ele precisa saber qual é o benefício que vai receber, o que está sendo exigido em troca e quais são as provas contra eles. Porque aí só dessa forma a gente vai ter uma escolha livre e válida. O STJ ele também foi claro aqui em afirmar que exercer o direito ao silêncio na delegacia não pode ser utilizado contra o investigado para barrar a possibilidade de negociação, porque o uso desse direito por si só não pode prejudicar o acesso dele ao ANPP, porque aí limitaria uma garantia fundamental, que é algo vedado também pela Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 29. Então, aqui resumindo, o STJ fixou as seguintes premissas: não se pode exigir que o investigado confesse durante o inquérito para só então receber a proposta de NPP. A confissão pode ser feita depois diretamente ao MP com o acompanhamento da defesa e a exigência de confissão prévia viola o direito ao silêncio, ao devido processo legal e a negociação justa. Prosseguindo aqui, a gente vai para o tema 1336, que nesse repetitivo o STJ ele fixou aí uma tese muito importante para a execução penal. Vamos aqui à tese então. O indulto previsto no decreto de 2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput, parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com um redutor especial do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então, vamos entender aqui isso um pouco melhor, pessoal. O decreto 11.846 de 2023, ele concedeu o indulto natalino, ou seja, uma espécie de perdão de pena para algumas pessoas condenadas. Só que aí, nos artigos 1º, incisos 1 e 17, o próprio decreto expressamente excluiu os crimes hediondos e o que fossem equiparados a hediondos. E aí, um dos crimes listados foi justamente o tráfico de drogas. E a dúvida que tinha chegado ao STJ foi se essa exclusão abarcaria só as penas de prisão ou se também incluiria a pena de multa. Porque em muitos casos o próprio réu ele é condenado à pena de multa por ter cumprido a pena corporal ou então por ter recebido outro benefício. O STJ entendeu que a exclusão ela é total, ou seja, o decreto ele não faz distinção entre os tipos de pena, de forma então que o STJ entendeu que o perdão ele não se aplica nem à prisão e nem à multa decorrente da condenação por tráfico de drogas. Essa interpretação ela já vinha sendo seguida pelas turmas criminais do STJ e agora foi consolidada aí com esse precedente vinculante. Aqui a gente também tem que pontuar que o STJ fez uma exceção muito importante. Conforme a gente leu aí na própria tese desse tema repetitivo, o tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Droga não vai seguir esse entendimento. E aqui, quando o réu ele é primário, ele tem bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, a pena vai poder ser reduzida e o crime deixa de ser equiparado a hediondo. A gente está diante, então, do tráfico privilegiado. Nesses casos, o próprio decreto ele não veda expressamente o indulto. Por isso,
O STJ entendeu que seria possível sim conceder o perdão, inclusive da pena de multa para o tráfico privilegiado. Então, o critério aqui que vai determinar não é o tipo da pena, mas a forma da própria condenação. Se o tráfico for comum, não vai ter o indulto, nem a prisão, nem a multa. Agora, se o tráfico for privilegiado, ou seja, com redutor, a gente vai ter o indulto e ele vai poder ser aplicado. Por fim, a gente vai dedicar aqui esse último bloco aos temas cíveis, dos repetitivos aqui que não sejam do âmbito criminal, e a gente vai desde execução fiscal até direito de família. Então vamos lá, que a gente tem alguns julgados aqui também muito importantes. Primeiro, a gente vai começar pelo tema 1265, que trata da exceção de pré-executividade na execução fiscal. A tese fixada nesse tema fala o seguinte: nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. E a gente aqui, então, tem que saber se os honorários advocatícios eles podem ser fixados com base no valor total da dívida cobrada ou por equidade. O STJ fixou que seria fixado por equidade, ou seja, o juiz ele vai ter que estipular um valor razoável de forma subjetiva, levando em conta as circunstâncias do caso. E o motivo para tanto, segundo o STJ, é que não tem como estimar de forma objetiva o valor do benefício econômico que o devedor obteve, sendo excluído aí da execução fiscal. A Corte, então, ela rejeitou duas possíveis formas de calcular o proveito econômico: aplicar um percentual sobre o valor total da execução e dividir o valor da dívida entre todos os devedores. Em relação a esse primeiro aí do aplicar o percentual sobre o valor total da execução, o STJ entendeu que poderia levar a um efeito indesejado, porque se vários devedores fossem excluídos, a Fazenda Pública teria que pagar o mesmo tipo de honorário várias vezes, encarecendo e dificultando a cobrança da dívida, que quem trabalha com execução fiscal já sabe assim que é muito demorado. O segundo problema que, em relação a essa divisão do valor da dívida entre todos os devedores, o STJ falou que esse tipo de conta também não funcionaria porque o número de devedores poderia mudar ao longo do processo, seja incluindo ou excluindo novos devedores. Além disso, o STJ aqui nesse julgado, ele falou que o tributo, ou melhor, o valor do tributo, ele vai continuar sendo exigido dos demais devedores. Ou seja, a dívida ela não é extinta e o que o devedor excluído ganha na prática é só uma espécie de alívio, sem impacto direto sobre o valor da execução em si. Então, não poderia se falar aí num proveito econômico mensurável, mas sim num benefício jurídico de natureza subjetiva do devedor excluído e de valor que seria inestimável. Então, aí a gente desemboca nessa questão da tese repetitiva que a gente acabou de ler. E esse entendimento, segundo o STJ, não contradiz o que já tinha sido decidido no tema 1076, porque lá o STJ tinha admitido a fixação de honorários por equidade sempre que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, que é exatamente o que o STJ falou que a gente tem aqui nesse caso, que é um proveito econômico inestimável. Então, o STJ decidiu aqui que a fazenda pública ela não deve ser onerada indevidamente com múltiplos pagamentos de honorários em execuções em decorrência aí da exclusão do devedor que foi processado indevidamente. Aqui a gente então afasta aquela questão de aplicar um percentual sobre o valor total da dívida ou de dividir o valor da dívida entre todos os devedores e a gente vai para o critério aqui da equidade. Prosseguindo aqui, a gente vai para o tema 1313, que fala o seguinte:
Nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A do CPC. Então, a gente está no âmbito de honorários advocatícios em ações de saúde contra os estados. A dúvida aqui era se os honorários eles poderiam ser calculados com base no valor do medicamento ou do procedimento médico, no valor da causa, ou se, nesses casos aí, eles deveriam ser fixados por equidade. E o STJ entendeu que o critério aplicável seria o da equidade, com base no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. E o motivo é que, mesmo que o medicamento ou o tratamento tenha um valor econômico, esse valor do medicamento ou do tratamento, ele não se incorpora ao patrimônio do autor da ação. Que aí o que se busca na justiça nesses casos é o próprio exercício de um direito fundamental, que seria o acesso à saúde. Então, não tem aí um proveito econômico mensurável como ocorre, por exemplo, em ações de indenização ou cobrança de dívidas. Além disso, o STJ frisou que o CPC exige que toda causa tenha um valor. Só que isso não significaria que esse valor seja adequado para calcular honorários. Então, a equidade, nesse contexto, vai aparecer como uma solução mais justa, porque vai evitar distorções, tanto honorários excessivamente altos quanto valores irrisórios, e permitir, segundo o STJ, a padronização de decisões, especialmente demandas repetitivas. Aqui, em relação a esse julgado, tem algumas críticas, mas eu não vou entrar nelas, e vamos prosseguir então nele porque outro ponto que foi abordado foi a Lei 14.365 de 2022, que incluiu o parágrafo 8º-A no artigo 85 do CPC. E esse parágrafo acrescido, ele estabelece valores mínimos para honorários fixados com equidade, com base na tabela da OAB ou nos percentuais do parágrafo 2º. Só que aí, o STJ ele entendeu que esse novo dispositivo não se aplicaria às ações de saúde contra o poder público. E os motivos para tanto, segundo o STJ, seria que aplicar esse parágrafo 8º-A poderia restringir o acesso à justiça. Porque a pessoa que precisa de um tratamento caro, ela poderia desistir da ação por medo de perder e ser condenada a pagar honorários muito altos, o que seria inaceitável, segundo o STJ, diante da própria doença grave e da urgência da pessoa. O segundo motivo para afastar o 8º-A foi que esse dispositivo ele utilizaria parâmetros que não fariam sentido para causas contra o Estado. E aí a gente tem que partir do pressuposto, segundo o STJ, que a tabela da OAB ela não se aplica a advogados públicos ou defensores, que recebem por subsídio, como a gente bem sabe. E aí os percentuais do parágrafo 2º do artigo 85 não se aplicariam à fazenda pública, que já tem a regra própria no parágrafo 3º. Então, quando alguém processa o Estado para garantir o acesso à saúde, o juiz ele vai ter que fixar os honorários com base no critério da equidade, não sendo cabível, então, o tabelamento da OAB previsto no parágrafo 8º-A do CPC. Agora a gente chegou aqui no último julgado dessa primeira parte dos julgados repetitivos de 2025 do primeiro semestre do STJ e é o tema 1261. Vamos então às teses. A primeira tese. A exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar prevista no artigo 3º, inciso 5, da Lei do Bem de Família, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar. E a segunda tese. Em relação ao ônus da prova, se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor
o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em favor da entidade familiar, e b. Caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da impenhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. Então, aqui, a regra é que o imóvel onde a família mora é protegido pela lei do bem de família e não pode ser penhorado. Só que a própria lei traz exceções. E o STJ, então, analisou essas situações em que o imóvel residencial ele foi dado como garantia hipotecária por sócios de uma empresa e a dívida que gerou a execução é da própria empresa. Então, o ponto central aqui desse julgado é saber se esse imóvel vai poder ser penhorado, mesmo sendo bem de família. E a resposta, como muito bem quem é do direito sabe, seria depende. Bem, vamos então partir aqui do começo. Qual é a regra da lei do bem de família? Ela vem para proteger um imóvel residencial da família contra a penhora, exceto nas situações previstas no próprio artigo 3º. E aqui, um parênteses já adiantando o próximo episódio, a gente vai falar sobre a questão do bem de família, destrinchando várias coisas, tanto o bem de família legal quanto o bem de família voluntário. Então já siga, avalie e fique ligado aqui para os próximos episódios. Pois bem, uma das exceções previstas na Lei do Bem de Família, no artigo 3º, é o inciso 5, que permite a penhora do bem de família quando ele é dado em hipoteca pelo casal ou pela entidade familiar. Só que aí o STJ, ele entendeu que essa exceção só se aplicaria quando a dívida garantida pela hipoteca beneficiar a própria entidade familiar. Se o imóvel, então, foi dado em garantia de uma dívida que não beneficiou a família, a penhora ela não vai poder ser autorizada. E aí, então, como é que ficaria o ônus da prova? A decisão aqui do STJ trouxe critérios objetivos para saber quem deveria provar se a dívida beneficiou ou não a família. E aí a gente vai ter dois cenários distintos. O primeiro deles é quando apenas um dos sócios da empresa oferece o bem imóvel em hipoteca. Nesse caso aí, a regra é da impenhorabilidade, e o credor é que vai provar que a dívida da empresa serviu de fato ali para beneficiar a entidade familiar. Agora, o segundo caso é quando a gente tem os únicos sócios da empresa que também são donos do imóvel e a gente vai ter a regra da penhorabilidade. Ou seja, o STJ falou que caberia aos sócios provar que a dívida da empresa não teve relação com a entidade familiar. E os fundamentos trazidos aí para essa conclusão, segundo o STJ, é que, relembrando, o bem de família, ele é protegido de forma automática e pela própria lei, sem necessidade de registro, e ele só vai poder ser penhorado em casos que estejam previstos expressamente na lei como exceções. Só que quando o próprio devedor ele vem oferecer esse bem em hipoteca, especialmente aí para garantir contratos empresariais, tem-se então essa renúncia aparente à proteção legal. Só que essa renúncia, ela não vai ser automática, ela só vai ter validade se a dívida realmente resultou ali em proveito para a família. E aí a decisão do STJ, ela também menciona o princípio da boa-fé objetiva, de forma que não se pode oferecer um imóvel como garantia e depois querer se valer da proteção do bem de família para escapar da execução. A menos, isso aqui é importante, que se comprove que a dívida era alheia à vida familiar. Então, aí, as teses fixadas pelo STJ de que há exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar prevista no artigo 3º, inciso 5 da Lei do Bem de Família, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.
E aí, como é que fica o ônus da prova? Se o bem for dado em garantia por um dos sócios da pessoa jurídica, a regra é da impenhorabilidade e vai caber ao credor comprovar que a dívida da empresa se reverteu em proveito da família. Se os únicos sócios forem os proprietários do imóvel, a regra é a penhorabilidade, ou seja, vai poder penhorar e vai caber aos proprietários do imóvel provar que a dívida não se reverteu em benefício da família. Pois bem, pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro panorama pelos julgados vinculantes do STJ do primeiro semestre de 2025. Muito obrigado aí pela companhia. Se esse episódio foi útil, já siga aí a gente no Spotify, compartilhe com os colegas e deixe sua avaliação. E até o próximo episódio, quando a gente vai trazer aí mais precedentes e também continuar trazendo aqui temas relevantes tanto para a atuação prática como para a preparação para concursos. Bons estudos e até a próxima. Este foi um episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.